E aí, pessoas, beleza? Nosso assunto de hoje é a pré-história americana, cujo objetivo central é entender o processo de ocupação do continente americano pelo homem. E também entender como ocorreu o desenvolvimento social, científico e biológico do homem. Como o homem passou a conviver, como o homem desenvolveu utensílios e como ocorreu a transformação do corpo do homem. A pré-história americana é dividida em três períodos: paleo-índios, arcaico e formativo. Dentro de cada período existem características importantes. Paleo-índios, ele lembra características do paleolítico. Neste momento chegaram na América as primeiras levas migrantes, ou seja, os primeiros grupos humanos. Mas como chegaram? Existem duas teorias, hipóteses, para explicar a presença do homem na América. A de menor aceitação é denominado de Malaio Polinésio, na qual diz que o homem teria vindo via navegação para a América. Mas, devido à capacidade das embarcações da época e à distância percorrida, essa tese praticamente caiu por água abaixo. E aí surgiu outra tese, a do Estreito de Bering. Quando o homem descobriu o fogo lá na África, que ele se beneficiou da luz, do aquecimento e de proteção, ele passou a andar mais em distâncias mais longe do que ele costumava. Né? Antigamente ele andava, só que ele andava por perto. Agora ele anda para mais longe. Então ele vai começar a andar sentido Rússia. Uma parte dos grupos caminharão sentido Rússia. Ao chegar na Rússia, eles subirão. Lembre-se do globo terrestre, né? Pensa que ele está subindo no globo terrestre. Atravessarão o Estreito de Bering, passarão pelo Alasca, pelo Canadá, entrarão nos Estados Unidos, no México desenvolverão a agricultura por volta de 4.000 anos antes de Cristo e posteriormente se espalharão pelo restante da América. O nomadismo é outra característica presente neste período. E o que é o nomadismo? Não tem moradia fixa. O homem anda para achar as melhores condições de vida. Neste período também ocorreu o desenvolvimento de utensílios de pedra, né? Pedra lascada, ou seja, uma pedra achada. Tá? E também a arte rupestre. E o que era a arte rupestre? Era a pintura em pedras ou em paredes de caverna feitas com o dedo. O homem esmagava algumas flores coloridas, obtinha uma espécie de tinta, fazia um desenho para se comunicar com o outro e passava a gordura animal em cima para que uma chuva não lavasse aquele desenho. Quando este desenho simbolizava um homem caçando, é que ele estava desejando boa sorte para alguém. Tá? É interessante notar que a arte rupestre foi a segunda forma que o homem encontrou para se comunicar. A primeira foi o dialeto, a fala. A segunda foi a arte rupestre. E a terceira ocorreu lá na idade dos metais, lá do que vimos já na pré-história, que foi a escrita. A escrita foi tão importante, mas tão importante para o homem, que até já se chegou a pensar que só existia história a partir da escrita. Então, repare, este período ele possui realmente características próximas ao do Paleolítico, né? Nomadismo, utensílios de pedra, arte rupestre, tá? O período arcaico, ele lembra características do Neolítico. Qual característica em especial? A revolução agrícola. É no Neolítico que o homem, no período arcaico, que o homem começa a plantar na América, igual no Neolítico.
né? Descobre a agricultura, começa a plantar. Onde? No México, mais ou menos por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Mas existiam grupos que ainda andavam e decidiram se espalhar para o restante da América. Repare que agora o homem está descendo no globo, né? Ele está vindo dos Estados Unidos, passou no México, entrará no Brasil e vai se espalhar também para outras partes, como a Cordilheira dos Andes, que será um tema importante. O desenvolvimento da agricultura, ela força o aparecimento da cerâmica. Para quê? Para guardar grãos. E aí entramos no período formativo, onde começa o processo de formação das aldeias. Repare, formativo, formação das aldeias, né? Onde esse processo fica mais acentuado é no México e na Cordilheira Andina. Não é à toa que mais tarde surgirão dois grandes grupos nesses locais distintos. No México, os astecas, e na Cordilheira Andina, os incas. Mas isso é assunto para a próxima aula, tá? Essas pessoas que colonizaram diferentes partes da América foram deixando seus legados históricos. O que é isso? Vestígios, tá? Vamos conhecer alguns? Em Lagoa Santa, Minas Gerais, o homem foi encontrado o esqueleto mais antigo da América. Qual? Luzia. No sul e no sudeste, em Joinville, foi encontrado o sambaquis. E no nordeste, foi encontrado grande número de artes rupestres. Mas para que eu tenho que saber isso, né? É importante saber que cada vez que um vestígio é encontrado, ele coloca em xeque teorias, né? Existem vestígios encontrados na América que remontam a idade muito maior do que a afirmação do homem na América. Ah, mas então, por que ele não é aceito? Ele não é aceito porque são vestígios contestáveis. Como assim? Fogueiras, por exemplo. Não é necessariamente um homem que fez a fogueira. Pode ter caído algum galho em chamas, ou vários galhos, ou uma árvore que pegou fogo com raio. Então isso é contestável. Mas é importante saber que cada vez que uma nova descoberta arqueológica é feita na América, né, ele contesta a hipótese da existência do homem na América. O homem, ele tem 13.000 anos na América ou muito mais? Pessoal, por hoje é só. Um abraço, aproveite a nossa revisão.